Bom, muito bom dia a todos que estão assistindo, ou boa tarde, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre fontes chaveadas com vocês. O grupo sou eu, o Gabriel Greger e o Matheus de Farias. E vamos lá, é um assunto bem legal, é de grande interesse de nossa parte, que a gente já trabalha dentro desse nicho de mercado há algum tempo, com pesquisa. Bom, a apresentação vai ser dividida dessa forma, como introdução, alguns conceitos de eletrônica de potência. Daí a gente vai estar demonstrando para vocês o funcionamento dos conversores Buck, Bust, o Flyback e também a gente trouxe uma simulação para ficar um pouquinho mais dinâmico. Bom, até agora, nas disciplinas de eletrônica analógica, a gente está acostumado a trabalhar com o transistor mais na região ativa. E para esse tipo de aplicação, a gente muda um pouquinho esse tipo de trabalho. A gente vai estar trabalhando sempre com o transistor na região de saturação e corte. Então, ele está funcionando como uma chave. Até deixei aqui para vocês para poder lembrar. Então, as regiões que a gente está trabalhando, elas vão funcionar da seguinte forma. Em saturação, a gente tem uma tensão mínima e a corrente máxima possível. Então, esse circuito está funcionando como uma chave fechada. Em região de corte, a gente tem uma tensão máxima e uma corrente mínima. Então, está trabalhando como uma chave aberta. É um conceito um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com amplificadores, mas vai ficar um pouquinho mais claro com o passar da apresentação. Bom, para a gente poder entender fontes chaveadas, a gente precisa entender esse conceito de eletrônica de potência, que é a área da eletrônica que estuda esse tipo de dispositivo. Bom, o que é eletrônica de potência? O objetivo da eletrônica de potência é basicamente você manter o controle sobre uma carga. Mas como assim? A gente precisa controlar uma carga, a tensão e a corrente em cima de uma carga, e para isso a gente vai fazer o uso de um conversor. A gente tem exemplificado aqui mais ou menos o funcionamento desse tipo de dispositivo. A gente vai ter uma fonte, que é a entrada do sistema, a gente vai ter o nosso conversor para poder estar controlando corrente e tensão em cima de uma carga. Como a gente pode estar querendo controlar diversos tipos diferentes de energia, é comum a gente usar também conversores em cascata. É bem comum mesmo, assim. Todas as aplicações que você vai ver, geralmente não tem um conversor só. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os tipos desses conversores eletrônicos. Existem diversas variações dessas topologias clássicas e também vários meios de você implementar isso. Os conversores mais conhecidos são os de corrente alternada para corrente contínua, que são chamados retificadores. Os de corrente contínua para corrente alternada, que são chamados inversores. Tem os de corrente contínua para corrente contínua, então você está fazendo somente uma mudança nesse nível de tensão e corrente. E tem os de corrente alternada para corrente alternada também, que são usados dentro de algumas aplicações, como dimmers de lâmpada e esse tipo de coisa. A figura aqui exemplifica um pouco que tipo de conversor a gente vai estar usando. Por exemplo, se você quer passar de corrente alternada para corrente contínua, você faz o uso de um retificador. Se você quer passar de corrente contínua para corrente alternada, você faz o uso de um inversor. Bom, mas por que a gente vai usar um dispositivo que tem que ser estudado, bem mais difícil, e não fazer um circuito como esse, por exemplo, de divisor de tensão? Bom, o que acontece? A gente acaba tendo uma eficiência muito menor, como está listado aqui. Porque, por exemplo, se você tem uma fonte de 9 volts e você quer manter 3 volts em cima dessa carga, você vai ter 6 volts em cima desse resistor aqui. Isso por conservação de energia, né? Facilmente a gente fazendo uma lei de Kirchhoff para as tensões aqui, a gente vai descobrir que tem 6 volts em cima dessa carga. E o que acontece? O resistor ele acaba dissipando muita energia aqui em cima. E ele dissipa energia em forma de calor. Então, além da eficiência ser baixa, por muita potência estar sendo dissipada nesse resistor, ele também vai aquecer muito. Então, essa não é uma solução viável para a gente. Se você for fazer uma aplicação muito, muito simples, até dá para fazer, mas em questão de eficiência não é nada utilizado isso aqui. Então, qual a alternativa? A gente partir para uma fonte linear, que também é diferente das fontes chaveadas, acaba sendo uma opção dependendo da aplicação.
Mas vamos lá, o que tem de diferente de uma fonte linear para uma fonte chaveada? Uma fonte linear é aquela clássica que a gente conhece com o uso de diodos, transformadores e esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Os transformadores, por terem um núcleo de ferro, geralmente, eles acabam sendo muito pesados. E a eficiência de um transformador nunca é muito alta. Se vocês procurarem datasheet, esse tipo de coisa, vocês vão ver que essa eficiência não chega nem a beirar os 90%. Então você acaba tendo muita perda de energia também, que vai ser dissipada de outras formas, em forma de calor, em forma de ruído e esse tipo de coisa. Então eu deixei aqui na figura para a gente ver, por exemplo, o tamanho, a diferença de tamanho desses dispositivos. A gente tem aqui uma fonte chaveada que tem capacidade de processar até 65 watts. Olha o tamanhozinho dela. E aqui uma fonte linear de 29 watts apenas. Então você pode ver que é uma carcaça muito maior e muito mais pesada, com certeza. Porque só esse transformador aqui com certeza pesa mais do que essa plaquinha toda. Bom, então a gente precisa entender o conceito de fonte chaveada. O que a gente vai estar fazendo? Por que chama chaveada? O princípio, então, é basicamente esse. A gente utiliza uma mesma, no exemplo, aquela mesma fonte de 9 volts e a gente chavia esse circuito a fim de que a tensão média em cima da carga seja de 3 volts. Mas adianta essa tensão média ser de 3 volts? Adianta, porque se a gente tem uma tensão média de 3 volts ao longo do tempo aqui, a gente pode passar um filtro passa baixa, então essa tensão vai estar estável em cima desse cara. Então a gente consegue manter de forma muito mais eficiente esses 3 volts aqui em cima, sem essa perca de eficiência, sendo essa perca de eficiência devido a outros componentes, né? Acaba sendo até mais simples, você não tem outros resistores e outros componentes para dissipar energia. Então a forma que a gente vê isso, geralmente, é mostrada aqui, ó. A gente tem uma fonte, a gente vai chavear essa tensão em cima da carga e filtrar para poder manter isso estável. E o que acontece? A gente vai ter um feedback aqui para poder controlar esse chaveamento. Então, em sistemas de controle, também na matéria de controle de sistemas lineares, é bem comum você ver esse tipo de topologia. Então, você está tendo uma realimentação para ter uma referência e chavear esse cara. Bom, beleza. Mas aonde que eu vou usar esse tipo de coisa? Para que eu preciso de um tipo de dispositivo desse? Bom, a aplicação que está em alta no momento, por exemplo, é de carros elétricos. Um carro elétrico é um veículo que ele tem diversos conversores dentro dele. Por exemplo, você pode carregar ele na tomada residencial. Então você tem um conversor de corrente alternada para corrente contínua. Aí você carrega essa bateria em corrente contínua, mas depois você tem que transformar ela em corrente alternada para poder fazer esse motor funcionar, porque esse motor elétrico é em corrente alternada. O que acontece? Essa tensão da bateria provavelmente vai ser de um nível diferente da tensão das lâmpadas, dos painéis e esse tipo de coisa. Então a gente precisa de outro conversor para poder fazer essa transformação. Então isso aqui é amplamente utilizado dentro dos mais diversos dispositivos que a gente tem na eletrônica. Olá, meu nome é Matheus de Farias Bonfim e irei apresentar sobre os conversores Buck, Bust e Flyback. Dada a apresentação do Gabriel, iniciarei sobre o conversor Buck, um conversor clássico CC. Aqui está a apresentação do conversor, onde nós temos uma tensão de entrada, um interruptor S, um diodo, um indutor, um capacitor e um resistor. O conversor Buck ele tem como característica principal ter a tensão de saída menor do que a tensão de entrada. Então, esse é o objetivo do Buck em si. Então, para isso, temos um filtro passa-baixa, indicado por esse L e por esse C, e dado que é um sistema chaveado, nós teremos todo o controle do circuito através dessa chave, esse interruptor S em si. O Gabriel apresentou um momento onde nós tínhamos um circuito com 2 resistores. Ali havia muita dissipação de calor. Aqui é diferente, porque nós iremos diminuir essa tensão, mas aumentando a corrente. Isso tem algumas vantagens nesse processo do Buck, isso é muito vantajoso. Ok? Vamos então adentrar para entender o princípio de funcionamento do Buck. Há um momento onde a chave S está aberta. Então, quando esse momento a chave está aberta, não há transferência de energia para o nosso circuito, né? Dado que a energia vem dessa fonte de entrada. Então, tudo bem. Há outro momento que a chave está conduzindo. Quando a chave está conduzindo, a corrente
que passa por aqui irá fluir para o circuito, carregando o nosso indutor e também para o capacitor. Dado isso, né, e também estando em paralelo com o resistor. Então, esse seria mais ou menos o princípio que nós temos. É um princípio sempre de carga e descarga de energia. Mas nós vamos entender um pouco dessa dinâmica do conversor buck. Então, nós temos um momento que o interruptor está em condução e temos um momento que o interruptor está aberto. Então, vamos entender esses dois momentos. Quando o interruptor está em condução, nós vemos que a corrente irá fluir da fonte de entrada, não é possível notar, e indo, né, fluindo da bateria para o circuito. A corrente em IL, né, não é possível indicar ali na imagem. A corrente IL irá aumentar, assim o campo magnético em cima do indutor também irá aumentar. Então, o indutor começa a absorver energia, assim também como o capacitor. Então, nós vemos que está tendo esse aumento do campo magnético. Ok, quando é analisado esse circuito, é possível notar que o diodo está em polarização reversa, então ele não influi no nosso procedimento aqui. E vemos que a tensão através do indutor é E menos V0. É possível só notar aqui para uma simples análise de malha, ok? Aqui nós conseguimos ver as formas de ondas desse intervalo. Para analisar os sistemas que veremos do conversor, vamos sempre considerar o quê? Teremos um período que chamamos de T1, que é o período que a chave está fechada, e um período onde a chave está aberta, chamaremos de T-off. E a junção de T1 mais T-off será o TS, que é o período total. Então, sempre iremos considerar isso, dado que estaremos num sistema de fontes chaveadas, poderemos modular esse sistema com um PWM, um exemplo, né? Então, nós vemos aqui que nós teremos em cima do indutor o E menos V0 e, em decorrência, a gente consegue analisar como que essa corrente está comportando aqui. E ela comporta, né, dado que é um integral do VL, vemos que ela se comporta de maneira crescente, ok? Vamos agora analisar o interruptor aberto. Quando o interruptor está aberto, nós podemos ver que a corrente no indutor começa a diminuir e o campo magnético também começa a diminuir. Mas o que acontece? O campo magnético que está aqui em cima no indutor, ele começa a diminuir porque ele está descarregando sobre a carga. Então, todo o sistema, toda a energia que está ali acumulada, principalmente também no capacitor, está sendo descarregada na nossa carga. E é possível ver esse comportamento nas formas de ondas para esse intervalo. Não é possível notar através de onde estou apontando nesse momento. E vemos que a tensão no indutor é dada por menos V0, dado que é integral, né, o IL, integral de VL, vemos que condiz o comportamento em si. Okay? E ele está no período de T-off, é o período esperado para essa análise. Por que nós focamos tanto no indutor? Porque a partir do indutor é feita uma análise matemática, que não nos atemos aqui, mas se for necessário, poderemos mostrar posteriormente, mas aqui nós vemos de uma maneira básica, que depois de alguma análise matemática, nós vemos que há uma função de ganho. Por quê? Como que nós temos uma relação de função de transferência, eu diria? Porque a gente vai fazer uma relação da tensão de entrada com a tensão de saída. E vemos que a tensão de saída ela depende somente de duas coisas, que seria a tensão de entrada e o ciclo de trabalho. Mas o que é ciclo de trabalho? O ciclo de trabalho ele é uma proporção. Ele é a proporção de T1 sobre TS. É como se fosse uma porcentagem de tempo onde a sua chave estaria fechada, estaria carregando o nosso sistema, principalmente o indutor e o capacitor. Então, nós vemos aqui essa relação e vemos que a entrada sobre a saída é dada simplesmente por esse ciclo de trabalho, que nós chamaremos aqui, né, dessa razão cíclica, de D. Então, o mais interessante dentro do conversor buck é que a tensão de saída não depende dos elementos passivos, não depende nem do capacitor, nem do indutor, somente de quanto tempo a chave estará fechada. Isso será demonstrado posteriormente também em simulações, ok? Dando prosseguimento à apresentação, vamos apresentar agora o conversor bust, que é o conversor clássico CC também. O conversor bust ele tem uma característica principal ser que a sua tensão de saída é maior ou igual à tensão de entrada. Temos uma característica diferente do buck aqui, onde o indutor está mais próximo da tensão de entrada, o interruptor S está agora em paralelo, temos um diodo, um capacitor e uma carga resistiva. Aqui estamos numa configuração diferente, onde a nossa tensão de saída será maior, em consequência teremos uma corrente menor. E todo o nosso sistema será controlado por essa chave S, né, pelo esse interruptor S,
dando a dinâmica de energia do nosso sistema. Vamos entender como que funciona. Sabemos que existe dois momentos, onde estará conduzindo, onde estará aberto o nosso circuito. Vamos analisar esses dois momentos. O interruptor em condução, a corrente fluirá através do indutor e do interruptor, dado que isso é o que? Um curto, então não teremos transferência para nosso sistema final. Então, nós teremos uma quantidade elevada de corrente em cima de IL, consequentemente, um maior campo magnético e também uma maior tensão sobre ela. Então, a tensão sobre o indutor será elevada. Vamos levar isso em consideração, porque será usado esse parâmetro quando estiver com o interruptor aberto, ok? Quando o interruptor é aberto, o que acontece? A corrente não será tão elevada, porque será descarregada para o circuito, e posteriormente o campo magnético irá diminuir, e também a tensão irá diminuir. Mas temos que, nesse ponto, dado que quando nós abrimos o nosso circuito, temos tensões aditivas. Por quê? Somaremos a tensão da fonte de entrada e também a tensão do indutor. E essa tensão aqui será aditiva, será a soma dessas duas. E assim, o nosso capacitor vai ter uma tensão maior do que a bateria, porque vai ser a adição das duas. E posteriormente, teremos essa dinâmica, que ao decorrer dos ciclos, né, de abrir, fechar, né, assim, condução em aberto, teremos essa transferência de energia para o aumento da carga no capacitor e posteriormente na carga. E temos esse diodo para a corrente não ir em sentido contrário. Por quê? A tensão no capacitor vai ser maior do que a tensão na nossa fonte de entrada, que pode ser uma bateria. Então, dá para compreender que temos um processo onde iremos carregar o indutor e teremos uma tensão elevada nesse indutor e, posteriormente, essa tensão irá adicionar a fonte de entrada e, posteriormente, dar um boost, dar uma elevação à nossa carga final, ok? De maneira muito semelhante, vamos para a função de ganho, onde também será analisado o período que está fechado e o período que está aberto, o T1 e o TS, e o T-off. Então, a tensão de saída depende de duas coisas, da tensão de entrada e do ciclo de trabalho. Posteriormente, então, nós temos que o VO sobre o E é dado por 1 dividido por 1 menos D. Essa dinâmica de apenas alterar a tensão de saída com essa leve alteração em T1 e TS, que seria o ciclo de trabalho, será vista claramente quando o Gabriel for apresentar na simulação. E nós vemos o quão eficiente é o conversor BUST e o Buck também, em questão do quê? Que a tensão de saída não depende dos elementos passivos do circuito. Então, isso é uma vantagem muito elevada em si. E vemos que o comportamento da tensão de saída funciona da seguinte maneira. Temos que na tensão da saída nós teremos a carga, no mínimo, a tensão da entrada, e no máximo nós iremos variar esse D de 0 a 1, e podemos chegar a elevadas tensões só variando esse parâmetro que é o ciclo de trabalho. Ok? O último conversor a ser apresentado é o conversor flyback. O conversor flyback ele é um buck-boost isolado. Ele funciona tanto abaixando a tensão de saída ou elevando a tensão de saída, mas de maneira isolada. Como assim? Temos uma tensão de entrada e temos um transformador que nos conecta com a saída. Então, basicamente, é uma topologia de fonte de alimentação que usa um transformador flyback. Esse transformador flyback ele armazena energia no campo magnético primário e, após um certo tempo, ele entrega energia ao secundário. Então, basicamente, é assim que esse conversor funciona. Então, ele é um conversor de comutação isolado, que pode ter uma configuração de redução ou aumento de tensão na saída, igual eu tinha comentado. E tudo isso é feito controlando essa corrente que é visto onde estou apontando nesse momento, e, né, devido ao chaveamento que está sendo feito através dessa chave. A função de ganho dele é dado por essa função que estou mostrando, que dá para ver que depende do ciclo de trabalho e também do número de espiras, do N1 e N2, em razão do transformador. Posteriormente, nós vemos aqui o funcionamento do conversor flyback, onde nós temos um momento onde a chave está fechada e um momento onde a chave está aberta. Primeiramente, quando a chave está fechada, é possível ver que o primário do transformador é conectado diretamente com a fonte de entrada e a corrente primária e o fluxo magnético nessa parte primária do transformador aumentam, armazenando energia no transformador. A tensão ela é induzida no enrolamento secundário e é dado negativamente. Então, o diodo é polarizado reversamente. Então, isto
faz com que o sistema esteja bloqueado. E, posteriormente, nós temos quando a chave está aberta, reproduzindo esse circuito, como é possível notar. Então, é um circuito diferenciado, mas ele funciona das duas maneiras. Bom, para esse trabalho ficar um pouco mais prático, a gente resolveu trazer uma simulação para vocês. A simulação vai ser de um conversor boost e a gente está considerando aqui todos os componentes perfeitos ou ideais. Bom, a tensão de entrada é de 10 volts e a gente deseja alcançar uma tensão de 20 e 100 volts. Isso a partir da nossa fórmula do ganho do conversor boost que foi mostrado anteriormente. Bom, a gente vai utilizar o software PSIM, que ele é amplamente utilizado para o estudo desses conversores e dispositivos chaveados. Bom, eu deixei pré-calculado aqui para vocês a função que a gente precisa para calcular o ganho. Então eu deixei já o ciclo de trabalho para o ganho 2 e o ciclo de trabalho para o ganho 10. Bom, nesse caso é só a gente isolar D e resolver a equação que a gente pode chegar no ciclo de trabalho desejado. Então, para a gente ter um ganho 2, o ciclo de trabalho tem que ser 0,5. Então a gente pode vir aqui, definir o ciclo de trabalho como 0,5 e simular para analisar a resposta. Bom, quando a gente pode ver, a gente tem um período de variação que é normal até a estabilidade do sistema, que é dada em 20 volts, com uma precisão muito boa. Se a gente for ver a precisão, o erro no caso, né, é menos de 1% aqui, se a gente analisar bem de perto. Bom, para o caso de ganho 10, o ciclo de trabalho tem que ser 0,9. E a nossa tensão desejada na saída, então, é de 100 volts. Agora a gente pode ver a mudança no comportamento da simulação e a estabilização em cerca de 100 volts com também menos de 1% de erro. Então isso aqui funciona como uma fonte muito boa e esse é o princípio das fontes chaveadas, né? A gente vai estar trabalhando com um ciclo de trabalho em cima dessa chave para poder alcançar uma tensão desejada na saída. Seja ela uma tensão maior, no caso do conversor boost, ou uma tensão menor, no caso do conversor buck.